Boas-vindas ao Ecos de Conhecimentos Esquecidos. Você sabia que existe uma teoria dizendo que você morreu em 2012? Não. Não como o apocalipse. Não como o fim do mundo previsto em filmes. Mas como algo muito, muito pior. Uma mudança silenciosa, quase imperceptível, na própria estrutura da realidade. Hoje, vamos mergulhar fundo na teoria da linha do tempo pós-glitch e tentar entender por que milhões de pessoas pelo mundo sentem, de um jeito geral, que o mundo nunca mais foi o mesmo desde aquele ano. O ano de 2012 ficou marcado na cultura popular pelo fim do calendário maia. Filmes, documentários, teorias, todos apontavam para um evento cataclísmico. Mas ao contrário do que muitos pensam, os maias nunca previram o fim do mundo. O que eles registraram foi o fim de um grande ciclo, uma transição. Acontece que a expectativa global foi tão intensa que 2012 se transformou em um marco psicológico coletivo. Foi o ano em que o mundo inteiro, de diferentes culturas e crenças, esperou que algo acontecesse, que algo mudasse. E quando milhões de pessoas compartilham a mesma expectativa, o impacto não é místico, é social, é coletivo. Marcos como esse têm o poder de moldar a forma como nós percebemos a realidade, como se a nossa consciência compartilhada tivesse criado uma dobra no tempo. Agora, pare e pense por um instante. Você sente que o tempo está passando mais rápido, que os anos parecem voar de uma forma que não acontecia antes. Esse não é um sentimento isolado. Psicólogos têm uma explicação para isso. Quanto mais rotina nós temos, menos o nosso cérebro se dá ao trabalho de registrar novas memórias. Menos memórias novas criam a sensação de que o tempo simplesmente escorreu pelos dedos. A tecnologia também tem um papel enorme nisso. O fluxo constante de dopamina, as notificações incessantes e os ciclos de atenção cada vez mais curtos comprimem a nossa percepção do presente, nos jogando para o próximo estímulo sem que a gente processe o agora. Mas aqui é que a história fica inquietante. Pessoas de idades, culturas e países completamente diferentes, que não têm nada em comum, relatam exatamente a mesma sensação, no mesmo período. É como se, coletivamente, o mundo inteiro tivesse apertado o botão de avançar rápido, e ninguém sabe como parar. E é aí que surgem os chamados glitches na nossa realidade. Você já teve um déjà vu tão forte que te deixou desorientado? Já ouviu falar de pessoas estranhas, que nunca se viram, relatando ter tido sonhos idênticos na mesma noite, e as lembranças de eventos que nunca aconteceram? O efeito Mandela é o exemplo mais famoso disso. Milhões de pessoas que se lembram de Nelson Mandela morrendo na prisão nos anos 80, ou do nome de um desenho animado escrito de uma forma, quando na verdade sempre foi de outra. A psicologia explica que a memória humana não é um arquivo de computador. Ela é uma reconstrução. A cada vez que lembramos de algo, nós reescrevemos aquela memória, e ela pode ser influenciada por outras informações. Mas quando milhões de pessoas que não se conhecem erram da mesma forma, com os mesmos detalhes, a pergunta deixa de ser quem está errado e passa a ser por que essa falha na memória é coletiva. Não há nenhuma prova de universos paralelos, nenhuma confirmação científica. Apenas perguntas. Perguntas que se tornam cada vez mais difíceis de simplesmente ignorar. Agora, vamos mudar o foco para a tecnologia. Pense nos últimos anos. Crashes globais de redes sociais, perdas massivas de dados, falhas misteriosas de satélites, blackouts digitais que afetam continentes inteiros. Claro, isoladamente, nada disso é sobrenatural. Sistemas complexos falham, mas especialistas em segurança e infraestrutura digital notaram algo curioso. Muitas dessas falhas parecem acontecer de forma sincronizada, como uma cascata de erros que não deveriam estar conectados. É como se sistemas extremamente complexos, construídos por diferentes empresas em diferentes partes do mundo, estivessem todos rodando sobre uma fundação instável, um sistema operacional defeituoso. Daí nasce a metáfora que dá nome à teoria. E se a própria realidade fosse como um software, uma atualização que foi instalada em cima de uma versão antiga e instável, criando conflitos inesperados? Então, o que é, afinal,
A teoria da linha do tempo pós-glitch. É importante entender que ela não se apresenta como uma verdade absoluta. Ela é um modelo narrativo, uma história que criamos para tentar dar sentido a um sentimento coletivo de estranhamento e deslocamento. A teoria não diz que você literalmente morreu em 2012 e foi para outro lugar. Ela não diz que mudamos de universo. Ela diz apenas isto: algo fundamental mudou naquele período. E nós, como consciência coletiva, sentimos essa mudança. É como um computador que reinicia após uma falha grave. Ele volta a funcionar, mas alguns arquivos estão corrompidos, alguns programas rodam de forma estranha. O sistema está funcional, mas ele é diferente. A nossa realidade continua, mas com pequenas falhas, pequenos glitches, que nos lembram que algo quebrou no caminho. Talvez nada tenha realmente quebrado. Talvez ninguém tenha morrido. Talvez o mundo não tenha acabado em 2012. Talvez só estejamos vivendo uma nova versão da realidade. Uma versão 2.2, com seus próprios bugs e atualizações. Aqui é o Ecos de Conhecimentos Esquecidos. E nem todos os mistérios foram feitos para serem explicados. Muito obrigado por resgatar esse conhecimento com a gente. Comenta aqui o que você achou dessa teoria e, se não quiser perder os próximos mistérios, curte o vídeo e se inscreve. Se puder, compartilha com quem também busca essas respostas. Obrigado, até o próximo vídeo.